Bom, nosso bom dia a todos. Estamos iniciando mais um dia de trabalho, mais uma semana. Agradecer a presença de todos, a presença dos nossos amigos que vieram de forma presencial, a que nos acompanham pelas redes sociais, através da página do Centro Espírita Pátria do Evangelho, também da rádio comunitária Vida Nova. E lembrando que todas as nossas exposições elas são gravadas e depois elas são disponibilizadas no YouTube, sejam as exposições de domingo, sejam as exposições de segunda-feira. É só procurar lá por Centro Espírita Pátria do Evangelho. E lembrando também que os nossos trabalhos, as nossas reuniões presenciais na casa são aos domingos pela manhã, às 9 horas, sempre com o tema de O Livro dos Espíritos, e depois às segundas-feiras, às 10 para as 8 da noite, com exposição sobre a doutrina espírita. Em ambos os dias, posteriormente às exposições, nós temos os passes presenciais. Assim como às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, nós temos aqui também um plantão de passes e o bazar permanente. E depois, de forma online, de forma remota, temos as quartas e quintas-feiras, das 8 às 9, grupo de estudos. Para quem tiver interesse, é só deixar com o trabalhador da casa ou com algum conhecido que frequente esses dias o número de telefone com WhatsApp que a gente inclui no grupo. Então, dando sequência, hoje a gente vai estudar sobre as questões 439 a 446 do Livro dos Espíritos. Mas antes da gente iniciar, eu convidaria a todos, onde quer que nós estejamos, para que nesse momento busquemos elevar o nosso pensamento, buscando alcançar Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa manhã, por mais esse dia que se inicia, por mais essa oportunidade que temos de estudar um pouquinho mais sobre a sua doutrina, pela espiritualidade que com certeza tanto vem preparando esse ambiente, para que quando aqui a gente chegasse, já fôssemos imbuídos dos seus fluidos, já fomos envolvidos nessa energia e também que ela possa nos intuir no melhor entendimento da lição nessa manhã. Mestre Jesus, crentes no vosso amor e na vossa presença, pedimos a permissão para iniciarmos assim mais essa reunião da manhã. Se conosco, que assim seja. Então depois, para quem tiver um pouquinho mais de interesse, ou quiser se aprofundar um pouquinho mais, está lá no capítulo 8, livro 3, a gente vai falar hoje sobre êxtase. A gente vinha falando na sequência sobre sonambulismo e depois vai ver a diferença agora, então, qual que é a diferença entre sonambulismo e êxtase. E na primeira pergunta dessa manhã, que é na 439, Kardec pergunta a espiritualidade. Que diferença há entre êxtase e o sonambulismo? O êxtase é o sonambulismo mais apurado. A alma do estático, aquela pessoa que está assim em êxtase, ainda é mais independente. A gente viu alguns domingos atrás que o sonambulismo é quando o espírito já começa a se desprender, ele se desprende um pouco do corpo. O êxtase ele se desprende mais ainda, como se ele tivesse já quase morto, por assim dizer, ou quase desencarnado. Ainda há o cordão que liga o perispírito ao espírito, que liga o perispírito ao corpo, Então ele ainda está ligado à matéria, ele ainda está vivo, por assim dizer, do ponto de vista material, mas ele já está muito mais desperto. Então o êxtase é verdadeiramente um sonambulismo mais profundo. O espírito nesse transe é mais independente, por isso pode ver com mais segurança e ouvir com mais perfeição as coisas de Deus. É lógico, quanto mais desperto o espírito está, mais ele consegue essas comunicações com o mundo espiritual. Mais ele tem essa facilidade de enxergar, por assim dizer, com os olhos do espírito e também por receber esses pensamentos, essas intuições, essas comunicações que advêm do espírito, que advêm do mundo espiritual. O despreendimento do espírito encarnado, portanto, em mais alto grau, é o que se pode chamar de êxtase. A alma, temporariamente liberta do corpo, segundo Kardec, permanece ligada a este por um fio. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequeno esforço quebraria sem remissão. Como a gente falou, então,
já é esse desprendimento quase que completo do corpo para com o espírito, ou do corpo para com o perispírito, né? Que é essa ligação entre espírito e matéria. Como ele já está muito próximo dessa separação, né, ele fala assim que simplesmente é um fiozinho mesmo que ainda liga ambos, né? Sempre lembrando, enquanto esse fio, por assim dizer, né, para ficar um pouco mais fácil, acho que o entendimento estiver ligado, enquanto esse fio estiver conectado entre corpo e espírito, há vida no corpo, né? Ele consegue regressar à vida material. A partir do momento em que há o desprendimento ou desligamento total do corpo com o espírito, já não é mais possível o retorno ao mundo material do ponto de vista orgânico, né? Ele não consegue mais voltar para aquele corpo. Aquele corpo se torna inerte, por assim dizer. Ele perde a vida, né? Não consegue-se mais, então, fazer esse retorno. Então, nesse estado de êxtase, é como se ele tivesse, vamos dizer assim, praticamente morto, né? Mas ainda há essa ligação, ele está totalmente liberto, salvo por esse fiozinho que liga ainda matéria com o mundo espiritual. E daí, na próxima pergunta, a espiritualidade Kardec pergunta, né? O espírito do estático, né, daquela pessoa que está em êxtase, penetra realmente nos mundos superiores? Né? Ele consegue, então, chegar em mundos superiores, o espírito? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados, né? Então, como sempre, fica até repetitivo, né? Mas sempre varia de acordo com a evolução de cada espírito, né? Eu posso estar em estado de êxtase e visitar um mundo melhor? Depende, né, de permissão, depende do meu estado, depende do porquê que eu quero fazer essa visita, depende se vai ser concedido. Quanto mais evoluído eu sou, mais concessões, mais permissões eu tenho. Quanto menos evoluído eu sou, mais permissões eu preciso solicitar. E daí ela pode ou não ser permitida, ela pode ou não ser aceita. O espírito do estático, né, ele vê mundos adiantados e sente a vontade de neles habitar. E seu desejo é tão grande que ele poderia desencarnar se não fosse a assistência dos benfeitores espirituais que o atendem, pelos compromissos assumidos desde o início de sua reencarnação na Terra, né? É óbvio, né? Então, assim, num estado evolutivo que nós estamos ainda no mundo de prova e expiação, quando eu vejo um mundo um pouco mais feliz, né? Onde não há guerras, onde não há brigas, onde não há tanta interferência da matéria, por óbvio eu quero ir para aquele mundo, né? Eu quero viver num lugar melhor, né? A gente já é assim do ponto de vista material, imagina do ponto de vista espiritual, né? Então, o que ele fala aqui? Algumas vezes, quando é permitido, né, essa visualização, e daí não precisa ser propriamente do mundo superior, mas do mundo melhor daquele que nós habitamos, há o desejo de ali visitar, né? E por que às vezes é permitido, né, essa visualização? Para a gente poder enxergar, de repente, um futuro que nos aguarda, né? E daí que as lutas que nós temos hoje, né, as batalhas internas que nós temos hoje para melhora, para evolução, é para atingir determinado grau de felicidade. Muitas pessoas reclamam sempre porque não têm sonhos nem lembranças ao acordarem das colunas espirituais onde se pode sentir a felicidade. Eis aí a resposta. Se todas as noites tivesse sonhos conscientes dessas estâncias espirituais felizes, ao chegarem ao corpo, lhes assomariam na alma a tristeza de viver em um mundo inferior e passaríamos, como já falamos, a atrofiar suas próprias faculdades, acabando por passar para o outro lado, sem contudo ter condições de viver nos ambientes dos quais tiveram sonhos ou notícias, por intermédio dos espíritos. E também depois aqui ele fala do contrassenso, né? Ao mesmo modo que eu posso visualizar esse mundo um pouco mais feliz, querer ali habitar, eu posso também ter um sentimento de tristeza ao voltar, porque eu não consigo ali então habitar.
Né? Por isso que há sempre esse pedido de permissão, e daí ele é permitido ou não, de acordo com a real necessidade daquele espírito, o seu grau de evolução, o porquê que ele precisa visualizar, se ele está pronto para visualizar aquilo, né? Porque ao mesmo modo que eu posso ficar feliz e tentar lutar para chegar no mundo melhor, eu posso me entristecer de uma determinada forma que eu não consigo mais evoluir e que eu fico ali sempre patinando, porque parece que a minha vida não evolui, parece que eu não consigo me melhorar. Por isso que depende de grau para grau, do estado de cada um e do porquê dessa necessidade de visualizar ou visitar esses mundos mais adiantados. Continuando, mesmo que tivesse permissão para ir para um mundo de alta elevação moral, ele não poderia, dado a sua evolução, não suportar essa moradia. Para reencarnar em um mundo altamente evoluído, necessário se faz que tenhamos evolução para tal empreendimento. É por isso que não é permitido que o estático entre em transe para observar esses mundos sempre, pois poderia passar a atrofiar seu corpo e acabar desencarnando, quando então não iria para aquele mundo que desejava, porque não basta somente o desejo, é preciso que se seja igual aos que ali se encontram. Né? E por último, então, ele fala sobre a permissão, sim, daí para ir para mundos superiores. Né? Será que eu tenho um grau, será que eu tenho uma pureza, será que o meu perispírito consegue absorver as matérias daquele mundo para ali poder visualizar, para ali poder visitar? Né? A gente vê, principalmente no livro dos Espíritos, depois também da Gênese, que o perispírito, né, que vamos falar assim, o corpo espiritual, aquilo que reveste o espírito, é a matéria que reveste o espírito, ela absorve as matérias de cada mundo, para ali ele poder desenvolver as suas atividades. Então, quando eu estou encarnado no mundo de provas e expiações, no planeta Terra, o meu perispírito, ele pega as matérias do planeta Terra e ali ele molda o corpo espiritual, o corpo perispiritual, para poder interagir, então, com o mundo que nós estamos vivendo. O que ele fala aqui? Para eu poder visitar o mundo superior, o meu perispírito teria que ter a capacidade de poder captar essas matérias para ali poder interagir. Né? E com certeza nós não estamos preparados para isso. Alguns conseguem, de acordo com o seu grau, porque há ajuda aí dos espíritos superiores, e sempre através de um fim útil. Né? Seja para aprendizado, seja para poder se melhorar, seja para poder trazer de repente um conhecimento que ali estava para poder aplicar no mundo, sempre através de uma real necessidade. Ninguém visita um mundo melhor simplesmente por curiosidade, né? Porque eu quero saber como é que é. Né? Por que quer saber? Né? O que você fez para poder saber? O que você fez para precisar saber? Né? Então, é permitido sim, é possível sim, mas sempre de acordo com o grau de evolução e da necessidade daquele espírito e também do mundo em que ele convive. E daí, continuando, Kardec então pergunta: quando o estático, né, manifesta o desejo de deixar a Terra, ele fala sinceramente, não retém um instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Algumas pessoas nesse estado de êxtase, alguns espíritos, por assim dizer, quando eles se comunicam, quando eles falam, eles têm um desejo muito grande de poder soltar-se, de poder sair do planeta material, de poder desencarnar, por assim dizer. E o porquê disso? Porque ele enxerga, né, que ele está ali preso num corpo, em que esse corpo limita as suas atividades, limita o seu conhecimento, limita o seu pensamento, limita o seu modo de agir, limita o seu modo de falar, o seu modo de se locomover. Então ele se vê preso ali. E ele é óbvio, né? Todos nós queremos algo melhor para nós mesmos. E quando ele enxerga o que espera depois do seu desencarne, ele simplesmente deseja, então, esse desencarne. E é óbvio, né, que daí depois ele volta para a mesma resposta. Isso também depende do grau de evolução, porque alguns entendem que esse estado material, essa passagem reencarnatória, ela é tão útil quanto a volta para o mundo espiritual para nós enquanto espírito.
né? É uma fase pela qual nós temos que passar, é uma fase útil pela qual nós temos que viver, e é uma fase da qual eu posso tirar muito conhecimento e muita atividade, né? Então ele enxerga essa oportunidade e alguns desejam voltar para continuar o seu trabalho e outros simplesmente angariam ou desejam um mundo um pouco melhor. Então o estático ele pode manifestar o desejo de desencarnar no momento do trânsito, né? Quando ele está ali naquele estado já de quase desencarne, que ele já está conseguindo visualizar o mundo através dos olhos do espírito, porque às vezes ele contempla então esses mundos felizes, ele contempla essa felicidade espiritual. Se ele passa na Terra por certas provas, respirando o ambiente de duras consequências, pode deixar-se levar pelo desejo de romper os laços que o prendem ao corpo físico. Porém, os que o cercam não deixam e usam de seus recursos para fazer voltar ao domínio da matéria, né? Então é como se ele estivesse numa liberdade provisória, por assim dizer. Ele enxerga toda a liberdade que ele pode ter, mas aqueles espíritos que estão ao seu lado, que estão o ajudando, o fazem voltar para o corpo, o fazem voltar para o mundo material, porque ele ainda precisa passar pelas suas provas, pelas suas expiações. E quanto mais dura, às vezes, é a prova para aquele espírito, mais ele quer se ver livre dela, né? A gente também é assim, né? Quanto mais problemas nós temos, o que a gente quer? Resolver logo esses problemas, passar logo por eles, né? Então, seja ele no mundo material, seja ele também no mundo espiritual. Às vezes, Deus deixa acontecer a desencarnação, né? Quando esse espírito, de fato, ele quer desencarnar, ele já quer se ver livre daquele corpo. Quando o estático deseja e força a saída do corpo antes da hora, para que o espírito aprenda com a violência o valor da obediência, o valor da honestidade consigo mesmo. Se não se está bem no corpo, pela inquietação consciencial, fora dele se continuará do mesmo modo ou pior, né? É como se fosse aqui um suicídio, né? No suicídio, quem provoca esse suicídio é o espírito, mas através do corpo, né? Ele faz com que o corpo haja contra ele mesmo e dali sim tem o desencarne, e aqui o espírito ele simplesmente rompe esse laço, por assim dizer, e ele se vê liberto do corpo. É também um suicídio, é também uma volta antecipada para o mundo espiritual. E o que ele fala aqui? Por que Deus deixa acontecer isso? Porque se Deus não deixasse, a gente não teria o nosso livre-arbítrio, né? Então, Deus deixa a gente fazer tudo aquilo que nós queremos até um certo limite, né? Desde que eu não prejudique outrem, né? Ou não prejudique uma sociedade, ou não prejudique ali um meio ambiente onde eu estou convivendo, ou onde outras pessoas vão ser influenciadas, né? Então também há esses limites. Eu posso fazer tudo dentro de um limite, mas comigo mesmo eu posso fazer praticamente tudo aquilo que eu quiser, né? E o porquê? Por causa do meu livre-arbítrio. Só que esses atos, todos os nossos atos, ele tem as consequências, né? E daí muitas vezes esse espírito que deseja um desejo muito grande de se ver liberto de seus problemas, quando ele desperta no mundo espiritual, ele vê que os problemas acompanharam, né? Ele vê que as suas dores acompanham, ele vê que as suas inquietações o acompanham, as suas dores morais o acompanham, e muitas vezes elas são piores, né? Por que elas são piores? Porque eu já não consigo mais trabalhar ali o meu corpo, já não consigo mais regressar para o mundo material e continuar a minha jornada, né? Então, eu continuo esse meu sofrimento, mas em proporções maiores, porque agora eu já estou liberto. Como a gente falou no começo, né? Uma vez que esse laço, esse fiozinho, ele é rompido, não se consegue mais voltar, né? Ali é fim, fim para a matéria, fim para aquele corpo, e não para o espírito. Daí ele vai continuar a sua jornada, vai ter que pedir novas permissões, e ali ele vai continuar também a sua vida. E na 442, né, aí Kardec pergunta: se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Né? Então, se ele tivesse ali sozinho, ele consegue entrar nesse estado de êxtase e não tem nenhum espírito por trás, vamos falar assim, um espírito amigo dele, um espírito que o guie, né, ou ajudando, ele poderia simplesmente abandonar o corpo e ir embora?
perfeitamente, poderia morrer, né, o corpo. Por isso é que é preciso se tornar chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Então, sim, ele poderia, né, como a gente falou na pergunta anterior, romper ele mesmo esse laço e continuar a sua vida fora da matéria, né, mas a espiritualidade trabalha, né, em prol de todos nós. Né, seja nessa casa, seja na nossa casa, na sociedade, no emprego, aonde quer que a gente vá, sempre tem um espírito amigo do nosso lado. Né? Às vezes também tem um espírito que não gosta muito da gente, também do nosso lado, e daí encarnado ou desencarnado, né? Mas sempre também tem o lado bom, sempre também tem aquele que nos quer ver, progredir, que nos quer ver melhor. E são esses espíritos que nos fazem recobrar a consciência, né, e voltar a enxergar aquilo que eu preciso passar, quais são as provas pelas quais eu me propus, né, a passar naquela encarnação, quais são as missões que eu me propus a empregar, que eu me propus a realizar, quais são os erros, minhas expiações pelas quais eu preciso pagar, por assim dizer, né, ou reparar. Então, e ele faz com que a gente enxergue também nessas nossas vidas materiais sintomas de felicidade, né, já pequenos lampejos de alegrias, onde eu consiga também, seja encarnado ainda, ter esses momentos de felicidade também espiritual. Então, o espírito em transe estático poderia, se desejasse fortemente, abandonar definitivamente o corpo. Porém, se for evoluído, ele não pensará dessa forma, por conhecer as leis naturais formuladas por Deus para a harmonia da criação. As leis nos falam que, contrariando-as, voltaremos com mais dificuldades para obedecê-las depois. Repetir o ano na escola é fator de ignorância. Né? Então, se eu já começo a enxergar a vida espiritual, já começo a enxergar aquilo pelo qual eu preciso passar, eu já começo a enxergar que se eu transgredir, ou se eu violar essas leis naturais, né, eu vou ter que voltar e passar tudo novamente, eu começo a ter um pouco mais de razão e pensar, por que eu vou fazer isso? Né? Por que eu vou simplesmente cursar de novo um ano, se bastava eu estudar um pouquinho mais, me esforçar um pouquinho mais, eu já me veria liberto daquelas provas, daquelas expiações, né? E daí ele usa aqui o ano escolar. Né? Então, assim, se eu me esforço um pouquinho mais, né, qual que é a pena para aquela criança, para aquele adulto que está na escola e não se esforça um pouquinho mais? Ele vai ter que estudar tudo de novo. Ele vai ter que passar novamente por tudo de novo, por aquilo que ele já passou aquele ano. Né? E qual que é a segunda punição? Né? Não vai ser com aquelas pessoas que ele queria. Né? Porque as pessoas das quais ele já fez ali um círculo de amizade passaram para o ano seguinte. E ele vai ter que conquistar novas pessoas, conquistar novos amigos. Né? Então, se a gente já está numa oportunidade, a gente já está com as pessoas pelas quais nós escolhemos viver, a gente já está num planejamento reencarnatório das quais muitas vezes nós ajudamos a construir. Por que eu não vou dar o meu melhor e já tentar passar nessa experiência, né, nessa oportunidade que Deus nos dá, da melhor forma possível, para não ter que voltar aqui e passar novamente por todas essas provas, por todas essas expiações. Há muitos suicidas que sofrem a dor do arrependimento. O Senhor nos dá a liberdade de tirarmos a nossa vida física, mas nos entrega a responsabilidade do que nos poderá acontecer por esse gesto de ignorância. Né? Eu fiz há um bom tempo atrás uma palestra, né, que fala especificamente sobre suicidas, né, e daí eu lembro que quando a gente estava estudando, o que o suicida muitas vezes quer não é tirar a vida, né, é terminar o sofrimento. Né? Isso aqui a gente vê depois dentro da doutrina, que esse sofrimento ele vai continuar. Né? É essa falta de percepção, essa falta de razão, essa falta de conhecimento que faz com que ele tire
própria vida material, né? E é permitido ele fazer isso, porque senão não teria o livre-arbítrio. E daí a gente vê, inclusive, em alguns romances, espíritos que, vida após vida, né? ou planejamento após planejamento, reencarnação após reencarnação, em todas vão ceifando a própria vida, né? Porque ele ainda não consegue suportar as provas pelas quais ele precisa passar. E sempre volta, né? E às vezes um pouco pior, né? Volta para o mundo material, volta para o mundo espiritual e fica nesse ciclo, né? Mas percebe-se pequenas melhorias, percebe-se pequenas evoluções, até que ele consegue terminar uma existência, né? Então, Deus nos dá essa liberdade para poder ceifarmos, inclusive, a nossa própria vida, mas sempre lembrando, né? Nós temos responsabilidade. Tudo aquilo que nós fazemos nos será cobrado, e tudo aquilo que nós deixamos de fazer também nos será cobrado, né? Lógico que não por Deus, mas pela nossa própria consciência, o nosso próprio planejamento. Então, o médium espírita não deve nem pensar em abandonar sua tarefa mediúnica por simples arranhões nos caminhos. Jesus foi muito mais oprimido e soube vencer todos os infortúnios, deixando sua marca de coragem para que possamos segui-los, alcançando a luz e a paz da consciência. E daí aqui um lembrete para aqueles que são médiums, né? Que também o êxtase é uma espécie de mediunidade, né? Assim como o sonambulismo também o é, né? Então, não é porque eu tenho uns arranhões, né, no meu corpo que eu vou abandonar esse corpo. Não é porque eu tenho uns arranhões na minha vida que eu vou abandonar a minha vida. Não é porque, de repente, ela não acontece exatamente como eu queria que eu preciso abandonar tudo, né? A gente falou na segunda-feira, na exposição, que muitas vezes eu peço algo a Deus e não me é concedido, né? E por que não é concedido? Ou porque eu não mereço, ou muitas vezes é porque eu não preciso daquilo que eu estou pedindo, né? E se eu conseguisse, principalmente do ponto de vista material, seria mais prejudicial à minha existência, ao meu planejamento, à minha vida, por assim dizer, àquilo que eu tenho que passar, aquilo que eu preciso expiar, do que se eu conseguisse, né? A gente falou segunda-feira, quantas e quantas pessoas a gente ouve, ao dia que eu ganhar numa loteria, numa mega-sena, eu vou sair ajudando, eu vou reformar a casa espírita, eu vou comprar ar-condicionado, eu vou ajudar quem mora na rua, né? Eu preciso ganhar na mega-sena para fazer tudo isso. Talvez eu reformar a casa espírita, comprar ar-condicionado, do ponto de vista material, sim, mas eu posso às vezes chegar um pouco mais cedo e ajudar a limpar, eu posso pegar um irmão que está na rua e perguntar às vezes o que ele precisa, mesmo que eu não tenha dinheiro para dar o alimento, mas às vezes ele precisa de uma conversa, ele precisa se comunicar, né? Então eu consigo, dentro das minhas possibilidades, fazer um mundo melhor. Eu não preciso pedir Deus para me dar essa oportunidade, eu preciso ir atrás dessa oportunidade, né? E daí voltando para cá, então não são esses dissabores que acontecem na nossa vida que nos tem que fazer desistir dela, né? E daí ele usa um exemplo, né, que é o maior de todos, que Jesus foi muito mais oprimido, foi muito mais xingado, né, foi muito mais odiado por muita gente do que nós o somos hoje. E mesmo assim venceu, né? Ah, mas eu vou me comparar com Jesus, né? E por que não, né? Se eu tenho que me comparar com alguém, eu tenho que me comparar com alguém do alto. Ah, mas ele está muito mais alto do que eu. Sim, mas ele já passou exatamente por aquilo que nós estamos passando agora. E ele venceu, né? E ele nos fala que esse é o caminho, né? Essa é a verdade. Você quer se dar bem, né? Você quer ser feliz? Faça aquilo que eu fiz, né? Eu voltei há mais ou menos 2000 anos, falei como precisava fazer e fiz como precisava fazer. É só seguir, né? Pega esse passo a passo e segue, que basicamente é amor, é caridade, é perdão, né? Mas ainda nós somos imbuídos dentro do nosso egoísmo, nós ainda somos imbuídos dentro das nossas fraquezas e precisamos começar a forçá-los a expulsar esses nossos sentimentos não tão bons, né? Hoje tinha falado que ia até a 446, mas acabou se prolongando um pouco, então a gente para na 442, e daí no próximo domingo, numa outra oportunidade, a gente termina então de falar sobre o êxtase.
Então, eu queria agradecer a presença de todos, né? A presença dos nossos amigos que nos acompanham gentilmente também de modo online, a presença dessas pessoas, dos nossos amigos que vieram, mesmo com esse tempinho de chuva, nos prestigiar aqui de forma presencial. E agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos dessa manhã, que são os passos presenciais, e depois voltamos para a prece de encerramento.